E a Pablo FC. Como faço para aumentar a testosterona natural e de forma saudável? Na verdade, assim, não é que a gente aumenta a testosterona, né? Na verdade, a gente traz ela para aquilo que deveria ser. O que a gente faz com muita eficiência, né, é derrubar a testosterona. É isso que a gente faz com muita eficiência. Como é que a gente faz isso? Tem duas situações principais que vão fazer você detonar a sua testosterona. A primeira, sono, tá? O primeiro trabalho que... Aliás, o trabalho que falou isso com mais, eu diria, mais rigidez, com mais robustez, né? Foi um trabalho, se não me engano, de 2003, que ele apontava que alterações de sono derrubava a testosterona em homens jovens. Olha, detalhe, homens jovens, né? E isso pra gente é importante porque você precisa tentar entender o que é a restrição de sono naquilo que é o nosso papel metabólico. Então, por que não dormir derrubaria a testosterona, né? E essa área fica interessante, né? Porque, por exemplo, não dormir, ele também aumenta o risco de diabetes. Tem uma série de coisas que acontecem quando você não dorme, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é a inversão do que é os títulos de grelina e leptina. Grelina é um hormônio que a gente produz no estômago e que ele é orexígeno. Leptina é um hormônio que a gente produz na gordura e que ele é anorexígeno. O que tem, ou seja, ele faz você não ter fome, tá? E a grelina, por conseguinte, é um hormônio que provoca fome. O normal é a gente ter uma grelina baixa e uma leptina alta. Quando a gente fica sem dormir, isso inverte. Então a grelina aumenta, te dando fome, e a leptina cai, tirando sua saciedade. Então não bastasse você aumentar sua fome, sua capacidade de saciar-se também diminui. Veja, você já passou por isso em algum momento, tenho certeza, principalmente aquela noite de balada que termina a balada, o que você quer? Você quer comer um podrão, não é? Parar e derrubar aquele sanduba mais nervoso da galáxia, né? Agora, se não foi na balada, né, se foi trabalhando, por exemplo, dando um plantão, você... deixa eu pegar um exemplo. Se você, por exemplo, varou a noite estudando, que é uma coisa mais comum, no dia depois que você passou a noite em claro, estudando ou trabalhando, seja o que for, primeiro, você tem um desvio hedônico do seu paladar, você vai comer mais porcaria, tá? Você vai comer em maior quantidade, e o problema é que quanto mais você come porcaria, mais vontade de comer porcaria você tem, e mais fome você tem também, tá? E esse comportamento, né, de descontrole alimentar, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar a sua resistência periférica à insulina. Quando você aumenta a sua resistência periférica à insulina, você vai aumentar também sua resistência à leptina, porque eles agem em receptores da mesma família. E aí, a leptina que funcionava bem e que te trazia saciedade, começa a funcionar mal, e ela não consegue bloquear a sua fome. A grande questão é que quando você bloqueia ou você aumenta a resistência à leptina, você bloqueia uma das formas fundamentais de produção de hormônio, que é a função hipotalâmica. O hipotálamo é uma região de neurônios no seu cérebro que meio que percebem tudo que está acontecendo. A luminosidade que os seus olhos eles encontram, temperatura do ambiente, cheiro, né? E tem estudo que fala isso, né, que até cheiro pode atrapalhar a sua produção hormonal. E quando você tem uma alteração hipotalâmica causada por uma condição de rotina, uma das coisas que vai ser abalada, uma das coisas principais que vai ser abalada é justamente a produção hormonal. A gente depende de leptina para produzir testosterona e estradiol. Claro que deve existir outros mecanismos também, mas o primeiro mecanismo, ou um mecanismo muito importante, não diria o primeiro, mas um mecanismo muito importante é esse mecanismo, o aumento da resistência à insulina e a resistência à leptina, que vai bloquear a sua produção de testosterona. Então sempre que você dormir mal, sua testosterona vai cair, tá? Mas por que eu digo que tem outros mecanismos, e talvez até mais importantes? Porque isso acontece de forma síncrona. Então, não é que o organismo espera você aumentar a grelina para aumentar a resistência, para comer, para aumentar a resistência à insulina, para aí você parar de produzir leptina. Não, acontece no mesmo momento. E por que isso é preocupante, né? Porque esse é um ciclo vicioso que você dormiu mal, a tendência é você continuar dormindo mal ou até dormir pior. E aí que a coisa fica difícil, porque se você progressivamente começar a dormir pior, o que vai acontecer é que progressivamente você vai bater mais ainda na parte metabólica. Então,
Aumentar a testosterona, na verdade, e testosterona, pessoal, é que nem sal, né? Você põe pouco sal na comida, não fica gostoso, mas põe sal demais para ver se você consegue comer. Tem gente que não gosta de bacalhau, por exemplo, porque tá salgado demais, mas pensa pelo lado do sal. Ele é um equilíbrio, né? E desde 2007, um sujeito chamado André Tchernov, ele publicou um artigo mostrando que a testosterona ela obedecia uma curva em U. Ou seja, se você tinha pouca testosterona, você tinha problema, mas se você tinha muita testosterona, você tinha problema também. É esse que é a questão. Então, o nosso organismo ele fica programado para ficar num determinado nível de testosterona. De uma forma geral, homens, se você tem uma testosterona acima de 500, a coisa já está ficando legal, tá? Mas o nosso horizonte azul é ter uma testosterona entre 600 e 800. Acima de 940, você já começa a colocar gordura abdominal, resistência à insulina, alteração de lípides, né? Colesterol, triglicérides, essas coisas. Então, quer dizer, e quando a gente fala de hormônio, pessoal, uma coisa tem que ser mantida constante. Quanto mais constante, né? Quanto mais equilibrado, melhor, principalmente o hormônio sexual. Porque ao contrário do que eu acredito que bastante gente pensa, o hormônio ele não age imediatamente, ele não tem um efeito agudo, né, importante. O efeito do hormônio ele é tardio e crônico, e principalmente crônico. Então, você pega um menino de 11 anos que não entrou na puberdade, ele começa a produzir testosterona. O que acontece dali 3, 4 anos? Ele começa a ter barba, ele muda a voz, ele aumenta a velocidade de crescimento, né? Então tem algumas coisas, as coisas mais importantes que vocês desejam, no caso de músculo, por exemplo, ela vem de forma crônica. Veja músculo como uma coisa difícil de você conquistar, né? Difícil de você desenvolver. Perder é fácil, perder é facílimo. Mas a questão é, se você pensa, por exemplo, vou fazer um ciclo de 2 meses. Cara, isso para desenvolvimento muscular? Mas o fulano ganhou peso. Então, você ganha é uma retenção de líquido intramuscular, né? Você faz um aumento sarcoplasmático, né? Tem aumento de músculo? Tem aumento de músculo, né? Mas tem principalmente aumento de água dentro do músculo. Aquele músculo, você sabe quando é um músculo maduro e quando não é um músculo maduro. Você sabe quando aquele cara tá inchado e quando ele tá realmente musculoso. Essa é uma diferença que quem gosta de musculação, quem gosta de treino, consegue diferenciar muito bem, né? E se não consegue, está no caminho de aprender. Sabe que tem físicos que são mais elegantes ou que são mais exuberantes do que outros. Eu adoro rinite. De manhã, então, que delícia, cheiro de guspe. E está implícito o mecanismo da alimentação, né? Acho que foi ontem que eu comentei com vocês sobre a síndrome MOSH, na live de ontem, né? Que é a síndrome de hipogonadismo específica da obesidade. Então, quando o homem fica obeso, ele tem uma diminuição da produção da testosterona. Mas não é só isso, pessoal. Desde o ano passado, vem saindo publicações numa síndrome FOSH, que é um hipogonadismo feminino, né? Mulher tem hipogonadismo. Isso é um ponto importante. Isso é um ponto muito importante. Tocando nesse assunto, o pessoal acha que sempre que falta hormônio na mulher é menopausa. Então a pergunta é, mulher pode ter hipogonadismo, ou seja, pode produzir pouco hormônio? Pode sim, senhor. O fato é que, por exemplo, uma parcela das mulheres que usa anticoncepcional oral, elas desenvolvem um hipogonadismo. Por quê? Já era mulher que já tinha uma taxa hormonal baixa, ela vai lá, toma um remédio para suprimir a ovulação, isso faz essa taxa hormonal cair mais ainda. Então, você tem as mulheres que provocam hipogonadismo, e aí a vida fica uma caca, né? Igual ao homem, cai libido, cai desempenho, ganha gordura, cai disposição, piora a memória, piora raciocínio, piora tudo. O hormônio não é uma coisa para se brincar, ou não é uma coisa para não se levar a sério, e muito sério. Você tem que levar muito sério. Porque é o que eu te falei, as coisas grandes que você vai se arrepender na sua vida de não ter prestado atenção antes, elas são crônicas, e elas não corrigem do dia para a noite. Esse é o grande problema. Comecei a fazer um tratamento de reposição hormonal. Demora para você voltar naquilo que é o 100%. Não é comecei a usar hormônio hoje, amanhã eu já estou voando. Até porque, em situações ideais, pessoal, o pessoal que trabalha bem com hormônio não vai já sair da dose 0 para a dose 600, 700. Ele vai aumentando progressivamente.
É o mesmo raciocínio, por exemplo, de você estar parado no trânsito e você dar um tapa no pedal do acelerador. Seu carro vai ficar patinando e não vai sair do lugar. O hormônio, você vai ter um monte de efeito agudo, você vai aumentar a fome, você vai aumentar a irritação, você vai comer mais, você vai inchar que nem uma pipa. E isso é muito fácil de notar, por exemplo, mulheres quando começam qualquer tratamento hormonal. É muito comum, por exemplo, quando a mulher acaba de colocar DIU, né, aquele DIU impregnado de progestagênio, né, mais comum Mirena, né. Então, ela vai ganhar um peso aí nas primeiras 2, 3 semanas, que é um pouco de retenção de líquido, né, que é o ajustando com o hormônio. Então, a gente faz um tratamento hormonal, ele é progressivo, você vai aumentando conforme a pessoa tolera, até porque, pessoal, não existe um nível universal para todo mundo. O que existe, na verdade, é aquilo que a pessoa se sente bem. Então tem gente que você está progredindo na dose hormonal e a pessoa passa do ponto. E aí você vai lá e segura a mão para não deixar pesar. Às vezes, existem condições de vida que interferem nisso. Você está fazendo reposição hormonal, a pessoa está em férias, por exemplo, está descansando, ela começa a trabalhar e aí a coisa fica insuficiente. E aí você precisa complementar, né? E o que a gente perde, né? O que você perde quando você faz uma reposição hormonal? Você perde o controle autonômico da sua vida, né? Aí você sempre vai precisar de exame para ver se a coisa está indo bem. E tudo isso parte da onde, né? Como que eu chego numa situação de problema? Por que é tão comum hoje você ter hipogonadismo? É tão comum hoje porque as pessoas elas vivem num nível de estresse e demanda que é muito além daquilo que elas tolerariam, né? A pessoa não vai dormir a hora que precisa, não acorda a hora que deveria, não se alimenta da forma que precisa, e aí fica impossível você manter uma homeostase, né? Porque o teu corpo ele está sempre reagindo ao estresse, ele está sempre se defendendo, ele está sempre tentando sobreviver. Então, quando você vê uma das coisas que torna o atleta, por exemplo, de fisiculturismo, um atleta de fisiculturismo, é que a vida dele é objetivamente destinada a ele repousar para o treino funcionar. O atleta, pessoal, ele não ganha para treinar, ele ganha para descansar, para ele não precisar trabalhar, para ele poder treinar e ficar quieto. Quer fazer experiência? Pega uma semana das suas férias e faz um puta projeto de dieta e rotina. Não estou falando das suas férias inteiras, são 7 dias. Se o seu físico não mudar nesses 7 dias, a ponto de você perceber no espelho, na roupa, e muda. Eu lembro que, acho que foi 2015, acho que foi a primeira vez que eu e o Roberto, a gente tirou férias com as crianças. A gente ficou 15 anos trabalhando direto, sem férias. Foi um negócio estúpido. Mas foram as primeiras férias que a gente tirou, a gente escolheu ir pra Bahia. Então a gente foi para um hotel, como é que chamava? Iberostar, Praia do Forte. E o que aconteceu? Né? Lá a gente descansou, tinha uma academia razoável, o que é difícil achar em hotel, principalmente de resort, assim, o pessoal não vai muito para treinar, mas a academia era legalzinha, e estamos falando de 10 anos atrás, né? Provavelmente hoje está muito melhor, até se adequando com a demanda das pessoas. E quando tinha dado uns 5, 6 dias, assim, a Roberta olhou para mim, nossa, o que você tá tomando? Eu falei, o quê? Eu trouxe um ciclo para fazer, o ciclo baiano, você tá maluca? Né? Por que você está falando isso? Ela falou, porque você tá enorme. Eu desconfio, né? Porque para nossa mãe e a nossa esposa, a gente sempre tá enorme. Faz bem para sua autoestima, né? Claro, pro seu amigo você sempre vai ser um frango, mas fica tranquilo. Porque uma das vantagens de você ser casado, sempre você vai estar maior do que precisa, né? E sempre que você perder peso, nossa, mas você tá mais bonito assim. É ou não é? Comente. Graças a Deus existem esposas e namoradas. Tá muito mais bonito assim. Prefiro você assim. Não sei se isso é piedade ou se é verdade, mas enfim. Continuando a história. Eu fiquei com aquilo encucado e eu tinha passado essa semana sem controle de peso nenhum. Não subi numa balança. Subi na balança. Eu tinha ganho 9 quilos. 9 quilos. E o que tinha mudado? O que pode mudar em uma semana que faz você ganhar isso daí? Eu estava fazendo 4 refeições por dia, porque era o que eu conseguia encaixar. Então o que eu fazia? Eu acordava bem cedo e tomava um café bem... Um café, igual esse café aqui, que era o meu pré-treino. Eu tomava um café, comia um pouquinho de cuscuz, dava um tempinho e ia treinar. Aí eu voltava e tomava um café, que era quase um almoço. Mais ou menos, eu acordava umas 7, tomava esse café, ia treinar umas 8. Eu voltava do treino umas 10, porque eu treinava com calma.
e ainda tinha café da manhã acho que era até as 10h30. Aí eu comia até explodir, aí depois eu almoçava 1 da tarde, mais ou menos, 1h30, porque eu tava sem fome. E aí eu comia de novo a hora que o restaurante abria, que era umas 6 da tarde, né? Porque durante a tarde só tinha lanche, né? Você podia comer, sei lá, hambúrguer, batata frita, cachorro quente, essas coisas. Então, e aí depois eu fazia uma ceia antes de dormir, lá pelas 10 da noite. Então davam 4 refeições. Que era o que dava pra fazer? 7, 10h30, 1h30, 6 da tarde, e às vezes fazia tipo uma ceia 10 da noite antes de fechar tudo. Uma coisa mais leve pra dormir bem. E dormia, né? Eu dormia, além de dormir a noite inteira, eu ainda tirava uma soneca no meio da tarde. Tem uma foto postada disso, é uma foto minha que eu tô com uma sunga quadrada, fazendo isso daqui. Fazendo uma pose, aquela pose do Arnold, que eu acho que é a pose que eu mais gosto, né? De Classic Physique. Você fica de lado, o bíceps e os 2 braços e antebraço aqui assim. Tem essa foto ainda. Se você rodar o rolo do Instagram até 2015, capaz de você encontrar essa foto. E deixa eu ver uma coisa. E isso foi só de acertar a rotina. Nenhum de nós vive uma rotina dentro daquilo que deveria, pessoal. A verdade é essa. Você come menos até do que você tolera. Você dorme muito menos do que você precisa. Então é muito difícil avaliar performance sem você levar isso em conta. Não dá pra falar, mas e se? Mas potencial genético. Cara, quem consegue potencial genético dormindo da 1 da manhã às 6h30? Ou que seja, vai da meia-noite às 6 da manhã. Potencial genético, que vai brigar com isso. Aí você passa estresse das 7 da manhã até as, 7 da tarde. 12 horas se lascando. Você come o que dá, aquilo que você vê pela frente. Quando você come fora, é uma comida com uma taxa de gordura gigantesca, porque no preparo a coisa é banhada a óleo. Lascou, né? Então a gente tem que olhar para nossa realidade e ver que muitas vezes eu vejo o pessoal da internet com raiva, né? Que a pessoa tem um físico bom, ou fica feliz quando a pessoa ela piora fisicamente. Mas por que isso aconteceria? Porque normalmente ela nunca conseguiu ou nunca consegue. Ou fica essas coisas, mas é porque fulano toma um suco. Cara, mas olha pra sua vida. Se você tomou e não funcionou, é porque você achou que só aquilo ia fazer diferente. Se você não tomou, é porque você tem a fantasia que existe uma pílula mágica que faz você ficar do jeito que você quer. Isso é uma fantasia. O nome disso não é esteroide, é varinha de condão. Você bate na cabeça da pessoa e bum. E se existisse isso, eu não ia usar pra ficar forte, eu ia usar pra ficar rico. Porra, né? Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, umas 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?